Fala galera, eu sou Gustavo San. Você já ouviu falar que só usamos 10% da capacidade do nosso cérebro? E se eu te disser que isso não passa de história de filme? E mais, e se eu desvendasse pra você o que realmente aconteceria se alguém usasse 100% desse órgão mestre? Então se prepara, esse vídeo contém respostas que vão explodir a sua mente. Se ainda não é inscrito no nosso canal, segue a gente e já deixa aquele joinha pra fortalecer. E pode ficar à vontade pra compartilhar com quem você quiser e comentar o que achou, porque a gente adora saber disso. Agora confira comigo, o que aconteceria se usássemos 100% do nosso cérebro? Antes de começar essa jornada cerebral em busca de respostas, não podemos deixar de falar sobre como esse órgão importantíssimo para nós, seres humanos, funciona. O nosso cérebro funciona como uma espécie de computador central do nosso corpo. Ele faz parte do nosso sistema nervoso, sendo assim, ele é responsável por comandar funções corporais e mentais, das mais básicas às mais complexas, e responder a estímulos externos. O simples ato de respirar, comer ou dormir, até o pensar, raciocinar ou falar, tudo é tarefa do grande órgão mestre, o cérebro. E não se engane, para desempenhar uma tarefa considerada simples, como abrir os olhos, o nosso cérebro tem que desempenhar milhares de processos para garantir que vamos completar essa tarefa adequadamente. Para se ter uma noção, 2% da nossa massa corporal vem do cérebro, mas ele consome mais de 20% do nosso oxigênio. E não é à toa, já que ele executa tantas funções e cálculos cerebrais. O cérebro é dividido em 4 partes que têm ligações entre si. São o lóbulo frontal, parietal, temporal e occipital. E cada um deles é responsável por uma função. O lóbulo frontal, por exemplo, é responsável pelos mais simples movimentos físicos, até as funções do aprendizado, pensamento, memória e fala. O lóbulo parietal é responsável pela nossa percepção de espaço e pelas informações sensoriais de dor, calor e frio. O temporal cuida dos estímulos auditivos. E o occipital recebe e processa as imagens visuais. Além disso, o cérebro é formado por 2 metades, a metade esquerda e a metade direita. Cada uma controla uma série de funções. Por exemplo, a metade direita nos dá a capacidade de reconhecer rostos e objetos. A esquerda controla a nossa capacidade de leitura e escrita. Essas partes atuam em conjunto, o que garante todo o funcionamento do nosso corpo. Bom, depois de todas essas informações de como o cérebro funciona e quais são as suas funções, podemos finalmente responder a primeira questão que fizemos no início desse vídeo. Não, meu amigo, nós não usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Esse é um grande mito que não nasceu da noite pro dia. Ele foi espalhado e divulgado por aí, inclusive em alguns filmes, o que fez muita gente tomar como verdade. A discussão sobre a relação entre a forma e a função do nosso cérebro é antiga, e pode ter sido esse o primeiro passo para a criação desse mito. Alguns acreditam que a história dos 10% teria nascido em um livro de autoajuda em 1936, pelo autor norte-americano Dale Carnegie. Mas de acordo com o site Snopes, especializado em desvendar mitos, essa informação errada surgiu em um anúncio de revista no ano de 1998, onde dizia: "Você usa apenas 11% do seu potencial". Foi quando a emissora norte-americana ABC usou essa frase como propaganda para uma série, mas alternando para homens usam apenas 10% do cérebro. Daí em diante, muitas teorias paranormais surgiram, informando que os outros 90% restantes do nosso cérebro guardavam poderes adormecidos. Inclusive, essa crença passou para as telonas em filmes como Lucy, onde a protagonista passa a utilizar mais de 10% da capacidade do cérebro e ganha superpoderes. A ciência e a medicina já comprovaram a resposta de que não existem espaços vagos no cérebro. Em termos evolutivos, isso não faria sentido para a natureza de sustentar um órgão que seria 90% ineficiente. Seria um desperdício. Inclusive, já dissemos aqui que o cérebro é o nosso órgão mestre e essencial para a nossa vivência, e que ele consome 20% do nosso oxigênio, o que é muita coisa. E agora, depois da resposta para esse mito, podemos responder a pergunta central desse vídeo. O que aconteceria se usássemos 100% do nosso cérebro? E a resposta é simples: nós já usamos 100% do nosso cérebro. Algo simples como conversar com alguém já pode ativar todas as áreas do cérebro, mas a diferença é que usamos parte do potencial de cada parte. Ou seja, usamos 100% do cérebro sim, mas não 100% de todas as partes dele de uma vez. E acredite, usar toda essa potência em todas as partes de uma vez não seria nada fácil. Usar todas as partes do cérebro em potência máxima e ao mesmo tempo significaria que teríamos uma capacidade de dirigir informações, sensações e pensamentos muito maior. Tirar conclusões, analisar situações e outras funções de raciocínio seriam mais fáceis de fazer. A nossa criatividade seria expandida e nós poderíamos diversificar nossas áreas de conhecimento.
Esses seriam talvez os superpoderes que teríamos. Porém, assim como um grande computador funcionando em capacidade máxima de processamento, ele daria pau de vez em quando, nos deixando com uma baita dor de cabeça sempre que isso acontecesse. Seria muito para processar, deixando o nosso cérebro muito cansado de tanto trabalhar. Teríamos também muitos brancos de memória, uma certa bipolaridade em nosso humor e sofreríamos muito com o perfeccionismo de cada ação e não conseguiríamos nos concentrar em uma só coisa, pois nós estaríamos 100% ligados o tempo todo. Para isso dar certo, precisaremos de muita energia para deixar tudo funcionando. Isso significaria comer além da nossa capacidade também. Como não existe registros de algum homem que tenha experimentado essa super máquina da mente, a referência mais próxima são os superdotados, que têm maior capacidade de raciocínio. Mas já fomos agraciados pela natureza por ter esse órgão mestre tão poderoso. E existem sim maneiras de melhorar a sua capacidade, não é nada fora do nosso alcance não, viu? Atividades como a prática de exercícios, exercitar a memória, comer alimentos saudáveis, um bom tempo de descanso, novas formas de se desafiar e estudar são ferramentas fundamentais que aumentam e muito a nossa capacidade cerebral. E aí, que tal? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. E aí, todas essas informações explodiram a sua mente? Deixe pra gente seu comentário aqui embaixo, compartilha e deixe o seu like também. Agradecemos demais a sua companhia e esperamos você para mais uma das muitas curiosidades que vão surgir por aqui ainda. Valeu e até a próxima!